Hoje eu vou explicar um pouco a matéria de acústica, começando por ondas. Bom, o que é a definição de uma onda? É uma perturbação que transporta energia, mas não arrasta matéria. Ou seja, as ondas passam, por exemplo, pode passar pela parede, ou enfim. Então ela não arrasta matéria, ela pode ultrapassar a matéria. O que é a natureza de uma onda? A gente tem dois tipos de ondas de acordo com a sua natureza, que é a mecânica. Ela necessita de um meio para se propagar, um meio material, que seria sólido ou líquido ou gasoso. Por exemplo, a gente tem o som, ondas em cordas, como no piano, no violão, e ondas em lagos, etc. E a gente tem a onda eletromagnética, que ela não precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, os raios-x, raios gama, a luz, as micro-ondas, a onda de rádio, TV, infravermelho, entre outras. E aí a gente tem também a classificação pela direção de vibração. A gente tem a transversal, na qual as vibrações ocorrem perpendicularmente, ou seja, 90 graus, em relação à direção de propagação. Então aqui, por exemplo, eu tenho isso aqui é uma corda, por exemplo, presa numa parede, ok. Aí eu pego essa corda e eu balanço ela assim, para cima e para baixo. A vibração, então, vai ser de cima para baixo. Mas a propagação da onda vai ser de cá para cá, ou seja, ela vai ser horizontal. Então, a vibração, a direção da vibração, que é para onde eu estou mexendo essa corda, vai ser diferente da direção da propagação dessa onda, que vai ser horizontal, que vai começar aqui, vai passar para cá, enfim, vai ser horizontal. E longitudinal é uma onda mecânica que a direção de vibração dela é paralela à de propagação. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma mola. Aí eu vou puxar essa mola aqui, puxar ou empurrar, enfim, na horizontal. A vibração dela vai ser na horizontal e a propagação também é na horizontal, que vai de cá para cá, enfim. Então, vai ser tudo horizontal, perpendicular. Então, essa é a onda longitudinal. Alguns exemplos são as ondas em uma mola, que é o exemplo que eu usei aqui, as ondas sonoras ou as ondas na superfície de um lago, entre outras. Agora, vamos ver quais são os elementos de uma onda. Bom, a gente tem aqui o desenho de uma onda, que não está muito perfeitinho, mas enfim. O ponto mais alto de uma onda é a crista. Aqui eu pus o C aqui, mas enfim, seria todos esses pontinhos aqui. A crista da onda, que é o ponto mais alto dela. Aí a gente tem o vale, que é o ponto mais baixo da onda. Aí a gente tem a amplitude, que é a distância entre o ponto neutro, que seria, né, essa linha aqui de referência que a gente tem, até o vale, ou então até a crista da onda. Então, essa distância aqui seria a amplitude. E a gente tem o comprimento de onda, que seria a distância entre uma crista e outra crista, ou então de um vale e outro vale, que é representado pela letra grega lambda. Período de uma onda é praticamente período e frequência aqui é a mesma coisa que era no movimento circular. Então, é o tempo necessário para que a onda efetue um ciclo completo de sua oscilação. Então, ao invés de ser uma volta completa, seria um ciclo completo. Por exemplo, aqui, a gente pode... Vamos supor que eu começo a contar aqui o tempo, né? Vai ser o tempo dessa parte aqui, que a onda atinge a crista dela, até atingir a crista novamente. Ou então, se eu começo no vale, vai ser de um vale até o outro. Ou então, se eu começo, por exemplo, nesse ponto aqui, vai acabar nesse aqui. Por que não acaba nesse? Porque, por exemplo, esse aqui, que a gente tá pegando como referência primeiro, ele vai subir depois. Se a gente para de contar aqui, aqui ele vai descer. Não é a mesma coisa, não é igual. Então, a gente tem que voltar a contar. A gente tem que contar o período daqui até aqui, e não daqui até aqui. Não sei se deu pra entender, mas
Enfim, é isso aí. E aí a gente tem que a unidade do período é o segundo no sistema internacional. Então, segundos. E a frequência de uma onda é o número de ciclos completos realizados na unidade de tempo, no caso, no segundo. Então, é Hertz, a unidade aqui, porque é quantidade de ciclos por segundo. Aí, por exemplo, em uma imagem, para identificar qual que tem a frequência maior. Aqui não tá muito perfeitinho, mas a gente tem essa onda aqui, que dá pra ver que tem mais repetições. Essa aqui é um pouco mais longa, então a gente vai perceber que, vamos supor que isso aqui é 1 segundo. A frequência 1 vai ser maior do que a frequência 2, porque repetiu bem mais vezes na 1 do que na 2. Aí a gente tem a relação, né, que o período é igual ao inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. E a gente pode usar essa relação também, o período vezes a frequência igual a 1. Porque a gente pega essa aqui, por exemplo, período igual a 1 sobre a frequência, passa a frequência multiplicando e fica período sobre frequência igual a 1. E aí a gente tem essa equação fundamental da ondulatória. A gente pega aqui, essa fórmula aqui, que seria a velocidade média no movimento retilíneo uniforme. Que seria velocidade média igual a variação da posição sobre a variação do tempo. Aí passando para as unidades aqui da ondulatória, né? Seria o lambda, que é o comprimento da onda, sobre o período. Então, e como o período é o inverso da frequência, a gente pode substituir esse período que está embaixo aqui na fração pela frequência, multiplicando pela frequência. Então, a gente usa essa relação que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E agora vamos entrar na parte do som, as ondas sonoras especificamente. O som é uma onda mecânica, ou seja, ela precisa de um meio material para se propagar, longitudinal, tridimensional e esférica. Quanto mais denso for o meio material, maior será a velocidade de propagação. Ou seja, por exemplo, a velocidade do som em um sólido vai ser maior do que a velocidade em um líquido, que vai ser maior do que a velocidade no meio gasoso. Propriedades fisiológicas do som. São características que nos permitem distinguir os sons emitidos por uma fonte sonora. A gente tem a altura, que é determinada pela frequência do som. Seria o grave ou o agudo. Então, não é igual a gente fala no dia a dia. Fala mais baixo, tá falando muito alto, não sei o quê. O que a gente fala é da intensidade sonora. A gente devia falar, fala mais fraco, por exemplo, se fosse para usar fisicamente correto esses termos. Mas, enfim. Então, a gente tem que lembrar disso. A altura não é a intensidade do som. A altura seria grave ou agudo. E aí a gente tem a intensidade sonora também, que agora sim é o que a gente chama de altura no dia a dia, associada à amplitude do som, variando de fraco para forte. Então, assim, o fraco seria um sussurro e o forte seria um grito. E por fim, a gente tem o timbre, que, para ser sincera, eu não sei explicar direito, mas basicamente permite a gente distinguir o som emitido por fontes sonoras diferentes. Por exemplo, a gente tem a nota Lá. A nota Lá, em diferentes instrumentos, tem diferentes sons. Então, por exemplo, na flauta, a gente vê essa onda um pouco mais suave, eu diria, não sei. No violino, ela é um pouquinho mais... Não sei o termo, exatamente. E no flautinha, ainda mais, assim... Não sei a palavra. Mas é isso aí, basicamente.